Olha isso com calma, porque é aqui que as pessoas se enganam. Quando um governo manda seus cidadãos saírem de um país agora, não é alerta de rotina, é aviso de que a janela está fechando. E foi isso que os EUA fizeram com o Irã. E fizeram exatamente no momento em que o mundo está prestes a assistir a uma nova rodada de conversa nuclear em Omã, em Mascate. Você acha que isso é coincidência? Eu não acho. Eu vou te dizer o que vai acontecer. Vai ter manchete de negociação, vai ter cara séria em sala fechada, vai ter promessa de progresso e vai ter gente achando que a tensão diminuiu. E é exatamente aí que vem o golpe. Porque o perigo real, quando envolve nuclear, não aparece no palco, ele aparece no depois. Você não precisa ser especialista para entender o básico. Se a mesa fosse um caminho de estabilidade, o comportamento seria de descompressão. Menos alerta, menos alarme, menos ruído. Mas o que você tem agora é o contrário. O cenário descrito é de bloqueio de estrada, transporte travado, internet derrubada, voo cancelado, gente isolada. Isso não é clima de acordo, isso é clima de ruptura. E vamos parar de fingir que internet derrubada é detalhe técnico. O Irã tem histórico de apagar a internet em momentos críticos, e agora a coisa escalou de novo. Shutdown amplo, impacto social e econômico, e uma fase de isolamento digital muito mais agressiva. Internet some, comunicação some, organização some, testemunha some. E quando tudo some, o que sobra é o Estado fazendo o que quer, sem imagem, sem prova, sem pressão externa. Agora você junta isso com o tema nuclear e eu te falo sem rodeio. O mundo entra em modo pânico controlado. Porque quando se fala em nuclear, não é sobre tecnicalidade, é sobre poder real. E a conversa marcada em Mascate não é uma conversa qualquer, é o tipo de conversa que acontece quando a temperatura já passou do nível confortável. E aí entra um ingrediente que muda tudo: Trump. Trump não é diplomacia tradicional. Trump é choque, pressão, imprevisibilidade como arma. Ele não precisa ser maluco para ser perigoso, ele só precisa ser capaz de virar a mesa sem avisar. E ele é. Então, quando você vê negociação nuclear e ao mesmo tempo vê alerta de saída e descrição de país apagando comunicação, você não está vendo processo, você está vendo preparação. Eu não compro essa história de boa-fé aqui, eu compro outra. Isso está sendo montado como cortina. Cortina para quê? Para o Irã baixar a guarda. E para o mundo baixar a guarda também. Porque quando o mundo relaxa, o preço do petróleo respira, os aliados param de gritar e a opinião pública volta para a rotina. E aí, quando ninguém está prestando atenção, vem a ação. E a ação não precisa ser invasão, não precisa ser filme. Pode ser sabotagem, pode ser ataque cirúrgico, pode ser operação indireta, pode ser um incidente que ninguém assume, pode ser bloqueio econômico novo, pode ser o tipo de coisa que muda o tabuleiro em 24 horas. E você só entende depois. E tem um padrão que as pessoas ignoram. Quando a diplomacia vira fachada, os sinais aparecem antes. Sinais como o Estado descrevendo risco de detenção de americanos, risco de sumiço, risco de isolamento, risco de colapso de mobilidade. E isso bate com o que o próprio Departamento de Estado já mantém como linha dura. Americanos no Irã correm risco sério de detenção injusta, inclusive dupla cidadania. Ou seja, não é paranoia do nada, é terreno pronto. Agora pensa comigo, rápido. Se você vai negociar de verdade, você quer estabilidade mínima. Mas se você vai usar negociação como capa, você quer exatamente o oposto. Você quer que o outro lado acredite que o pior passou. E aí você escolhe o momento em que a vigilância cai, porque o choque é mais eficiente quando pega o outro lado cansado. Então eu vou te dizer o roteiro que eu enxergo. Vai ter foto, vai ter nota, vai ter diplomata dizendo progressos, vai ter gente dizendo agora vai. E logo depois vem o por que ninguém viu isso chegando? Viu sim, estava escrito. As próprias matérias dessa semana apontam que os EUA e o Irã acordaram em realizar as conversas em Mascate, mediadas por Omã, e que isso veio cercado de tensão política e ameaça pública. E a Associated Press descreve um pano de fundo de tensão altíssima, com o tema nuclear de volta no centro e o risco de escalada sempre ali, do lado. Negociação nesse clima não é paz, é pausa. Agora o ponto mais importante. Quando você vê um país apagando a internet em massa, você está vendo um governo preparando o ambiente interno para o que vem. Porque a internet é a válvula de pressão. Sem internet, você controla a narrativa, controla protesto, controla testemunho.
E quando você controla a narrativa, você consegue atravessar um evento grande sem sofrer imediatamente o custo internacional. Então sim, eu acho que isso vai virar alguma coisa. Eu acho que a negociação nuclear pode ser usada como anestésico. E eu acho que o depois é o momento perigoso. Agora eu vou te dar 5 sinais para eu te mostrar isso acontecendo em tempo real. 1. Aumento de linguagem pública agressiva, ameaça aberta, ultimato. 2. Movimentação militar defensiva que ninguém explica direito. 3. Piora súbita de comunicação no Irã, queda de internet, bloqueio de serviços. 4. Cancelamento de voo, restrição de espaço aéreo, justificativa vaga. 5. Mercado reagindo, principalmente energia, com volatilidade do nada. Quando esses 5 acendem juntos, não é acaso. E aqui vai a frase que você tem que guardar. Evacuação antes de negociação nuclear é recado. Recado de que alguém não confia no amanhã. Ou recado de que alguém quer controlar o amanhã. Vai ter gente chamando isso de exagero. Eu chamo de padrão. E quando o padrão aparece, o evento já está em movimento.